o evangelho da lei e o evangelho da graça. Quando substituímos a graça pela lei. Vamos ver em Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas, porque os Gálatas eles estão começando a tomar um rumo diferenciado. Foi conhecida a graça de Jesus, foi conhecido a vivência com o Deus vivo. E eles começaram a se voltar aos rudimentos da lei. Os rudimentos da lei, amados, as doutrinas, as regras, são muito boas. Sabe para quem são muito boas? São muito boas para fazer uma empresa, uma igreja com marketing, um CNPJ de uma igreja, onde você estabelece uma regra de marketing, estabelece ali pensadores, e você tem que viver dentro daquilo. Nós temos uma igreja hoje que prega o evangelho e que vende de tudo. Eu estou com o meu cinegrafista aqui, vamos pesquisar na internet, era o spray espanta-capeta, né? Spray espanta-capeta. Eu perguntei se o spray espanta-capeta, ele só espanta e ele volta depois. Ele volta depois, né? Porque veja que interessante. Se eu tenho um spray espanta-capeta, ele não é um spray mata-capeta. O spray espanta-capeta, ele vai embora, daí o irmão vem reclamar, fala: irmão, acabou o spray, leva mais um tubo, né? Vamos lá, né? Você toca o pernilongo e toca o capeta. Aí o capeta volta, vende um tubo. Porque se eu vender um produto que extermina o capeta de vez, eu não posso vender de novo, daí acaba o meu negócio. Entendeu? Aí nós temos o mezuzá que pendura no canto da porta, nós temos a toalhinha abençoada que passa no suor lá do cidadão, não posso falar, né? Do cidadão, ele passa na testa, passa do lado e joga lá, e a pessoa sai com essa toalhinha, e pega a toalhinha e põe na carteira, e põe em cima da mesa, e leva lá. Amados, olha, eu estava falando aqui, que eu vou fazer um negócio, na verdade, não é na maldade. A primeira igreja que eu pegar vendendo água do Rio Jordão, eu vou lá, você espere por mim, eu vou lá, vou filmar a igreja, vou pegar esse vidrinho de água, vou mandar analisar, se tiver cloro nessa água e eu identificar que o cloro for aqui da região, for do Brasil, eu vou denunciar aqui, tá? Que vocês não conseguem ser nem originais, vai ter propaganda enganosa. Até propaganda enganosa faz. E Paulo escreve aos Gálatas, porque os Gálatas estavam voltando aos rudimentos antigos. Eu vou dizer para você, vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos de Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto sobre vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo conhecido tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Será que for em vão, amado? Pagou um preço enorme. Eu vou dizer para vocês uma das coisas que está acontecendo, que é séria. Pastores, líderes, começam uma obra, se encantam pela obra. O verdadeiro amor, quando começa, está nele. Aí começam a vir as dificuldades, os problemas. Ele se encanta, vê aquela multidão e fala assim: eu preciso de 70 igrejas, eu preciso de 34 igrejas, eu preciso de 18 igrejas. Aluga um prédio, paga 10 mil reais. Eu estou falando de uma igreja aqui de Sorocaba, tá?
aqui de Sorocaba, estou dizendo, aluga um prédio por 10 anos, paga 10 mil reais, gasta uma fortuna em reforma dessa igreja, que nem prédio dele é. Aí no meio do caminho, ele veio numa divisão. No meio do caminho, ele percebe que se ele pregar o evangelho genuíno sem as maracutaia, ele não vai ter um grupo de pessoas que seja suficientemente bom para bancar o sonho faraônico dele. Porque o custo está muito alto, ele tem família para cuidar, ele tem uma vida pastoral. Aí ele começa a inventar situações. Aí é a semana do empresário, é a cruzada do evangelismo, aí é a campanha do lenço abençoado. Amados, eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, veja bem, dá resultado. Se você quiser montar uma igreja picareta, eu estou te dando a letra aqui já, tá? Estou te dando já a receita. Vá para cima que funciona. Tá? Vá para cima que funciona. Aí, como seres débeis, que já perderam o ouvido, já não falam mais com Deus, tá? Eles começam a entrar em porfias. E eles precisam juntar ao redor dele, ao seu redor, tem que ter uma legião de medíocres, porque seu ministério é medíocre. Ele tem que ter uma legião de medíocres ao seu lado, que não pensem. Ou que as reuniões parem de ser de vamos ganhar almas para o reino, para juntar pessoas dentro do templo. Aí faz até umas coisinhas interessantes, pega lá umas marmitecas, distribui de sexta-feira, dá para os mendigos, pega uma câmera, filma, e faz um blá blá blá, e vão levando com a barriga, empurra. Aí de vez em quando eles trazem lá um campanhista, o campanhista dá glória a Deus, fala que tem que dar dinheiro, que tem que fazer uma oferta maravilhosa, e dá um envelope dourado, um preto e um branco, que o envelope vale tanto, outro envelope vale tanto. Aí as pessoas vão lá e dão oferta, o campanhista leva 50%, 50% fica para a igreja, não prestam conta de nada, sabe? Amados, isso que caiu da graça. Caiu da graça, eu estou garantindo aqui, caiu da graça, caiu. Estão agindo pela carne. Aquele homem que foi chamado por Deus para fazer uma obra de Deus, abandonou. E sabe, vou dizer uma coisa para você, mano. Me irrita, estou até me mexendo aqui, estou até batendo com a minha caneta aqui em cima aqui da Bíblia. Sabe? Se que seja, tá? Que seja, chamar ele e chamar para a verdade, existe uma regra dentro desse meio. Ele é rebelde. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Amados, eu quero fazer o seguinte. Paulo pega os Gálatas e fala: Gálatas, Gálatas. Vamos fazer assim, como é que ele fala? Vamos lá, vamos tentar aqui. Gálatas, vocês são insensatos. Vocês perderam o senso de lógica. Vocês estão retroagindo. Amados, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Antes do sacrifício de Jesus havia um sacerdote. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e devia estar sem pecado, ilibado, limpo aquele homem, para confessar o pecado do povo. O tempo passou, Jesus vem e morre na cruz, restabelece a adoração pela graça. Os seres débeis, escravos de si mesmo, escravo do orgulho, escravo, porque há homens e há líderes, amados, que eles são escravos do elogio. Sempre tem que vir um lá e falar assim para ele: olha que beleza que você está fazendo, né? Você gostou da minha pregação, amados? Vou ensinar para você uma regra. Vou ensinar para você uma regra aqui, bem legalzinha, para você entender. Você está na igreja, está querendo ver como está sendo pregado outro evangelho. Outro evangelho está sendo pregado, que não esse evangelho. Dentro dessas mesmas palavras. Ele faz sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ritual. Eu conheço os líderes aí que ele está gritando no púlpito. Parece assim Maurício, sabe o que ele parece? Parece assim uma gralha. Sabe? Então ele não sabe entrar no púlpito e falar assim: irmãos, vamos chegar aqui, vamos pedir para que Deus nos dê a graça.
para nós vermos qual a direção de Deus para essa obra. Ele entra assim: que Deus amado, que Deus está na nossa presença, que vá e ore. Interessante que esses líderes contam sempre a mesma piadinha no meio da palavra. Não tem respeito pela palavra, não tem respeito pelo Cristo. Ou fala da sogra, ou fala do cachorro, ou fala de time de futebol, mas eles não sabem nem ser criativos. Sabe por quê? Porque a boas novas do Senhor é para quem tem unção. Para quem está na unção de Deus tem boas novas. Amados, nós estamos saindo, perdendo verdadeiramente a direção de tudo. Observa bem, nós temos uma doutrina de 2000 anos que eles se dizem o suprassumo do pedaço, o último biscoito do pacote, e todo mundo tem que ser igual a ele. Deus, através do sacerdote, tinha um contato com o sacerdote, o homem e Deus. Deus se manifestava ao sacerdote na adoração, o povo se maravilhava. E esse sacerdote se enchia, porque ele andava assim com uma túnica azul, com uma faixa azul, com uma estola. Deixa eu contar uma história de uma estola para vocês. Uma estola sacerdotal, ele andava como flutuando, e ele era a imagem da retidão, a imagem da coisa correta, a imagem da coisa maravilhosa. Ele era o Senhor dos senhores, e as pessoas copiavam esse sacerdote porque queriam ser assim. Jesus vem e estabelece a graça. Essa denominação muito antiga que veio aqui para arrebentar com esse país aqui, que está dando um trabalho desgramado para não pregar o evangelho por culpa deles, sabe? Está dando um trabalho para quem ama o evangelho genuíno, pregar a palavra por causa desse povo. Eles inventaram, sem base bíblica, porque eles falam que isso aqui foram eles que escreveram e não vale nada. Engraçado, eles falam que escreveram isso, e nem eles mesmos acreditam no que eles escreveram. Eles falam que são dono da Bíblia. Quando você mostra a Bíblia para eles, fala: não, mas não é bem assim. Mas se vocês escreveram, como que não é bem assim? Então o que eles estabeleceram? Você tem o trono do Pai, você tem Jesus Cristo ao lado direito. Eles dizem que se falar com Jesus não resolver a parada, não resolver. Você falou com Jesus? Rapaz, eu fui lá, falei com ele, pedi para ele, entendeu? E aí vem um esperto, que não é inteligente, que a palavra de Deus diz em Romanos que a gente tem que servir a Deus por inteligência. Fala assim: fala com a mãe, fala com o tio, fala com... nós nomeamos lá na região de Sidom, de qualquer outra região, um pessoal que fala com ele. Deixa Jesus de lado. Outra pessoa pode falar com ele e resolve o problema. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Dentro das igrejas, esse capeta, esse demônio, que conduziu o povo totalmente a se afastar do Senhor e viver em rudimentos da lei e esquecer a graça de Deus, está fazendo a mesma coisa com o povo de Deus, com a igreja evangélica. Amados, desperta. Quando nós falamos de avivamento da igreja, não é um monte de gente berrando na igreja. Quando falamos de avivamento na igreja, não é um monte de gente gastando 6, 7, 8 milhões num evento para se envaidecer. Eu tenho uma pessoa evangélica, que eu não vou dar o nome aqui, que prega na televisão. Ele tem o prazer de falar que gastou 7 milhões num evento, 8 milhões no evento, e cata dinheiro e vende não pode vender a mãe, porque a mãe talvez venda, mas não entregue, entendeu? Ou vende e não fature, né? Vai lá, pega de volta, pega o dinheiro e não pega de volta. As pessoas falam: tem isso que são capazes de fazer. Amados, para quê? Para a glória própria, para se envaidecer. Aí as pessoas que servem a Deus, começam a acreditar que para ele ter um favor de Deus, para ele ter um agrado de Deus, ele não pode ir lá e, pela graça, chegar diretamente com Deus. Ele tem que conversar com esse sacerdote, porque esse sacerdote é o cara. E se ele falar alguma coisa, ele está em rebelião. Se ele falar alguma coisa, ele está em maldição, está tocando no ungido de Deus. Amados,
eu não vi, escute aqui, ó, escute aqui. Eu não vi até hoje alguém dizer que se pregar a palavra errada é maldito. Eu não vi alguém dizer que se pregar outro evangelho, senão este evangelho aqui, este, o da graça, ele é anátema, ele é maldito. Mas eu digo falar, eu vejo para vocês, eu posso dizer para vocês, amados, com certeza, sentado nessa cadeira aqui, que se você revelar as falcatruas e as barbaridades que existem dentro de certas instituições, que copia a mãe lá, a mãe adúltera, que é a primeira que chegou no Brasil, que a Bíblia diz que ela tem várias filhas, né? A grande prostituta. Agora, se falarmos contra um sacerdote, ou tentarmos mostrar a verdade através da Bíblia para um sacerdote, nós somos malditos. Eu quero falar para vocês o seguinte, amado, ó, meu site está subindo no ar, falei de jesus.com.br, pela graça de Deus, porque eu não tinha condições. Essa foi uma direção que Deus deu na minha vida. Não tenho pastor nenhum acima de mim, porque Deus falou que é para mim tocar essa obra pela graça dele. Pela graça eu toco essa obra. Pela graça. Porque numa denominação que eu participo, já vieram me falar que ia pôr eu no setor de evangelismo, que ia ter um pessoal de evangelismo lá acompanhando o trabalho. Eu vou dizer para você, o pastor da minha igreja, que eu estou aí, não vou me aliar a ninguém. Pessoas que têm um grande amor para fazer a obra, pessoas que têm vontade de fazer a obra, mas vão lá perguntar para o sacerdote se eles podem fazer a obra. Não, tem que estar debaixo de uma autoridade. Amado, a autoridade que nós temos que estar debaixo de Jesus. Eu pergunto para você, Paulo estava debaixo de qual autoridade para chegar para Gálatas e falar: Gálatas, ô Gálatas, insensatos, quem vos ensinou a ir para o rudimento da lei e esquecer da graça? Quem vos ensinou, Gálatas? Aí Paulo toma paulada, né? Vai preso, bate nele, fica nas masmorras. Por quê? Porque a palavra de Deus, o evangelho genuíno, ele está tomando outro caminho. Irmão amado, se você hoje entrou nesse site, se pela misericórdia de Deus, não minha, porque eu sou só um mané, tá? Eu sou um homem cheio de pecado, cheio de falhas, certo? Um homem que não posso orgulhar de mim mesmo, um homem que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, cheguei tá onde eu estou, com saúde, com tudo. Um homem que passou por várias dificuldades, que já foi humilhado, já tive tudo que você imaginar de sofrimento na vida, filho à beira da morte, perdi empresa, fiquei com o nome sujo na praça. E principalmente, amado, fui praticamente botado fora de igrejas. Sabe por quê? Porque esse evangelho que eu prego aqui hoje não dá para ser pregado no púlpito da igreja. Você sabia? Você sabia que muita coisa do evangelho não pode ser pregado no púlpito? Sabe por quê, amado? Vou dizer para você. Eu conheço uma igreja, uma denominação, que eu entrei para assistir pelo site e tinha um agiota pregando lá em cima. Um agiota pregando em cima do púlpito, desconta cheque a juro. Se aproveita de pessoas que estão quebrando. Se aproveita de pessoas que estão passando por dificuldades, que pressionam e vão para cima. Quem é esse cara para subir no púlpito? Para pregar? Eu tenho visto coisas, amados, que tem me estarrecido. Eu vou dizer para vocês, amados, que o evangelho genuíno compreende em esvaziar-se de si mesmo. Esvazie-se você de si mesmo. Toma tua cruz. Vá lá para o campo, amado. Vá abraçar uma prostituta, abraçar um homossexual, abraçar um leproso, abraçar um doente, mas abraça com amor. Não para fazer média, para ter mais dizimista na tua igreja. Tá? Muitas coisas no evangelho da igreja não são pregadas porque contraria aqueles que trazem recursos para dentro da igreja. E se perder certas coisas, tem que fechar a igreja. Aí se fechar a igreja fica feio para o pastor. Percebeu onde está o orgulho? Percebeu onde está a vaidade? E se Deus falar para você hoje, pastor, sai daí e vai pregar numa igreja, que eu vou te dar uma igreja com 30 membros. Lá
vou levantar um grande profeta, eu quero que você cuide dele. Será que esse pastor vai? Não vai, amados. Sabe por quê? Porque ele está na zona de conforto. Ai daquele que falar alguma coisa, ai daquele que se levantar. Amados, esse site está no ar, foi Deus que colocou. Se está te incomodando, se você não concorda, vou repetir para você. A câmera está aqui, o banco está aqui. Esse é o desafio. O espaço é teu. Falei aqui hoje do segundo evangelho. O evangelho anátema, que muita gente está pregando. Gálatas, capítulo 3. Reflita muito bem nele.